Nessa manhã nós veremos um breve panorama das principais visões sobre o milênio, né? Desse assunto que diz respeito ao estudo das últimas coisas, né? Então, quando a gente está no seminário ou vamos estudar esse assunto, é o assunto relacionado com a escatologia, que é justamente o estudo das últimas coisas. E quantos de nós não pensamos sobre o final dos tempos? Então, o que será que precisa acontecer? Será que nós seremos arrebatados? Quando que Satanás ele será aprisionado? Ou de onde que vem nas Escrituras toda essa discussão? E o que hoje, dentro do grande assunto, do assunto amplo da escatologia, nós veremos a controvérsia, as diferentes visões que estão relacionadas com a passagem do Apocalipse no capítulo 20. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus, lá no último livro da Bíblia. Se você está com a Bíblia comemorativa, está na página 1265, perdão, 1255 não, página 1360 do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 20, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, esta é a passagem que tem gerado as diferentes visões sobre a maneira como nós interpretamos os 1000 anos. De onde que vem esta ideia dos 1000 anos? É justamente aqui dessas menções que nós encontramos deste reino que é apresentado no capítulo 20 do livro do Apocalipse. E quando nós vemos sobre esse assunto, um dos principais especialistas dentro da nossa denominação sobre o assunto escatologia, vocês devem conhecer o reverendo Leandro Lima, tem diversas exposições no livro do Apocalipse. Em um dos seus estudos ele coloca que nenhum assunto é tão controvertido em teologia quanto o milênio, e nenhum texto causa mais divisão do que Apocalipse 20, de 1 a 10, esse daqui do que nós lemos. E diante disso, a gente tem de parar para pensar, se há tanta controvérsia relacionada com isso, como que nós devemos lidar com os nossos irmãos que pensam de maneira diferente da gente? Será que este assunto é um assunto tão central ao ponto de causar divisão dentro do povo de Deus? Então, as 4 visões que nós veremos aqui, nós precisamos ter em mente que todas elas afirmam que Jesus Cristo voltará. Nenhuma delas negam a segunda vinda de Jesus. Então, neste aspecto, nós estamos todos juntos.
Então, a maneira como nós devemos lidar com esse assunto é com esta frase de um reformador luterano, em que ele diz o seguinte: Hubertus Meldenius. Essa frase geralmente é atribuída a Agostinho, mas na verdade foi ele quem disse isso, né? Ele diz: nas coisas essenciais, unidade. Então, o que é essencial? É a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é essencial que nenhum cristão deve negar. A ressurreição do corpo, isso é algo central dentro do cristianismo. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. É aquilo, não pensamos da mesma maneira. A maneira como nós interpretamos os textos, elas variam de acordo com a nossa teologia. Então, dentro disso, nós precisamos pensar o seguinte: nas não essenciais, liberdade. Eu me lembro da época do seminário lá no JMC, o reverendo Leandro dando aula de escatologia, né? Ele falou: olha, eu tenho certeza que o amilenismo é a melhor visão e é a visão que eu exponho. Mas se eu tiver errado, eu vou estar na vantagem de qualquer jeito no final das contas. Então, nas coisas não essenciais, é justamente liberdade, ainda que nós tenhamos uma visão clara daquilo que nós cremos. E no final de tudo, em todas as coisas, a caridade, em todas as coisas, o amor, reconhecendo que este é um assunto que faz parte do corpo da Igreja de Cristo. Mas quais seriam, então, estas 4 visões? Elas têm estes nomes aqui, diferentes, nós veremos cada um deles. Então, basicamente, nós temos 4 escolas que podem ser agrupadas em 2 grupos. Aquelas que acreditam em um reinado literal milenar e outras que não entendem que este milênio precisa ser um período literal de 1000 anos. A primeira delas que nós vemos aqui é o pré-milenismo histórico. Então, indo por ordem cronológica, pré-milenismo histórico, nós veremos do que se trata essa visão, o que ela defende. A segunda, nós temos o amilenismo, e que é a visão que a maioria dos presbiterianos elas expõem, é aquilo que nós aprendemos no seminário. Nós temos o pós-milenismo também dentro da tradição reformada, que teve em alta pelo período do século XIX, século XX, e o pré-milenismo dispensacionalista. Eu creio que assim, né, todos nós, quando nós pensamos, por exemplo, em soteriologia, nós nascemos arminianos. E com o passar do tempo, a gente descobre as doutrinas da graça. Eu creio que em escatologia, por conta da influência cultural, os filmes, aquilo que nós vemos nos Simpsons, quem já não viu um adesivo colocado na traseira do carro, colocando: em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Ou então você vê aquele filme que a pessoa chega a uma igreja, chega em um determinado local, e nos bancos você só vê as roupas das pessoas, né? Então, que as pessoas foram arrebatadas. Então, o pré-milenismo dispensacionalista é uma das visões mais populares. Eu creio que a maioria dos crentes, elas, quando se aproximam deste entendimento sobre esse milênio, tem essa visão relacionada com o pré-milenismo dispensacionalista. Então, amilenismo e pós-milenismo, como nós veremos, são visões gêmeas, parentes, enquanto que o pré-milenismo histórico e o dispensacionalismo, com as suas divisões, são similares, como nós veremos aqui. A primeira visão, que é a do pré-milenismo histórico. Então, você vê aqui neste diagrama, você tem ali a cruz representando a obra de Cristo, né? Isso daqui inclui não apenas a sua morte, a sua ressurreição. Nós temos um período que vai até uma setinha colocando a segunda vinda de Cristo, antecedido por uma grande tribulação, e finalmente o período do milênio, localizado entre a segunda vinda de Cristo e o período do juízo final. Mas o que os pré-milenistas eles defendem? Começando pelo próprio nome, então, pré-milenista é aquele que entende que Jesus Cristo virá pela segunda vez, antes do milênio, pré-milênio. Então, os pré-milenistas creem na segunda vinda de Cristo, será pré-milenista, isto é, anterior ao milênio. Por isso que os pré-milenistas, eles aguardam o reinado de Cristo sobre a terra por um período de 1000 anos, após a sua volta, antes da instauração do estado final. Então, o pré-milenismo histórico, ele entende que haverá um momento na história, esse momento será marcado pela vinda de Jesus Cristo, e a ressurreição dos crentes, e estes reinarão em um reinado literal terreno aqui
por este período de 1000 anos, e este período que é compreendido como sendo o período do milênio. Nos próximos slides, nós veremos algumas descrições das etapas quando você vai estudar o pré-milenismo, do que aparece do pré-milenismo histórico. A fonte que eu estou utilizando, vai aparecer no final dos slides, é o livro do Anthony Huckman, que tem dado, o título desse livro é o que deu origem a esta série, é a Bíblia e o Futuro. Então é um manual de escatologia, depois se você tiver curiosidade, na editora Cultura Cristã, o texto que se encontra aqui é o texto que está presente lá no Anthony Huckman, no livro A Bíblia e o Futuro. Nós veremos que o pré-milenismo histórico, ele acredita que a igreja irá passar pela tribulação final. Quando nós vemos o dispensacionalismo, nós entenderemos isso. Então, a segunda vinda de Cristo, diferentemente do dispensacionalismo que nós veremos, ela será um evento único, ela não se dará em 2 etapas. Mas como que acontecerá? Como que será este estabelecimento do milênio? Então, quando Cristo voltar, os pré-milenistas históricos eles entendem que os crentes que estiverem mortos, eles serão ressuscitados, e os crentes que estiverem vivos serão glorificados. Então, ambos os grupos serão juntamente elevados, encontrarão com o Senhor nos ares, e depois descerão deste encontro com os ares e acompanharão Cristo que desce à terra. Veja, isso ainda não é o fim dos tempos, isso não é o estado final. Então, Jesus Cristo, ele desce, os crentes são ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados, eles se encontram com Cristo nos ares e descem para o estabelecimento desse reinado literal, um reinado terrestre em Jerusalém. Antes disso daí acontecer, o anticristo ele é exterminado, o seu reino ele chega ao fim, e nesse momento, ou um pouco antes disso, acontece uma conversão grande de judeus. Os judeus passam a crer que Jesus Cristo é o Messias, e daí nós vemos, a partir desse momento, Cristo estabelece o seu reino milenar, que é um reino que durará aproximadamente 1000 anos, e este governo ele será realizado visivelmente para todo mundo, e o seu povo reunido juntamente estará reinando com Cristo. Então, o pré-milenismo histórico defende justamente esta literalidade do milênio e a presença de um reinado físico em Jerusalém, onde cristãos judeus e cristãos gentios transformados e glorificados estarão presentes aqui na terra dentro desse reinado. Então, os que reinam com Cristo durante o milênio reúnem tanto os crentes ressuscitados da morte, quanto os que estiverem vivos. E é nesse período que nós veremos que Jesus Cristo governará as nações incrédulas, aqueles não convertidos nesse período do milênio, com um cetro de ferro. Então imagine este reino terrestre, que será um reino de 1000 anos, os crentes glorificados estarão convivendo com pessoas que não são glorificadas, e neste período é o período onde Cristo reinará por estes 1000 anos juntamente com o seu povo. Por que há toda essa preocupação com o milênio literal? Porque os pré-milenistas eles compreendem que o Antigo Testamento ele possui diversas promessas para o povo de Israel que elas não foram cumpridas. Então é necessário então que haja esse período terrestre de 1000 anos para que este reinado de Cristo, o reinado prometido em Jerusalém, ele seja estabelecido. E o que a gente não pode confundir? Este período do reinado do milênio, ele não é o novo céus e a nova terra. Mas o que acontecerá? Nesse período haverá uma restrição do mal, porque Satanás ele será aprisionado. Então, toda a maldade ela será restringida e a justiça prevalecerá na terra como ela nunca houve antes. Então, o aprisionamento de Satanás, ele é entendido nessa leitura de Apocalipse 20 como algo que está colocado para o futuro, para o período deste reinado milenar. E como nós lemos aqui no Apocalipse 20, fala que Satanás será preso, mas por um pouco tempo ele será liberado. Então, perto do final do milênio, Satanás, que ele estava preso durante esse período, ele será solto e sairá para enganar as nações.
como presente do capítulo 20, nós vemos que terá a batalha de Gog e Magog, ele levará essas nações para pelejar contra Cristo, mas descerá fogo do céu, consumirá todos e Satanás será lançado no lago de fogo. No final de tudo isso, o que acontecerá após o fim do milênio? Segue-se a ressurreição dos incrédulos que morreram nesse período, então uma segunda ressurreição, e essa ressurreição apenas dos incrédulos, e acontece o grande juízo, o julgamento, aqueles que vão para a perdição e os que vão para o domínio eterno, e finalmente o estado final ele é instaurado. Fala sobre a volta do sacrifício, algumas coisas, várias coisas do templo e tal, e usa bastante Ezequiel. Também Isaías também eles usam bastante, né, os pré-milenistas. Exatamente. Mas eu não sou não, fica tranquilo. Não sei, né? Isso é ato falho, André. Mas justamente como o irmão André comentou, no livro de Ezequiel e em outras partes do Antigo Testamento, nós vemos essa profecia sobre a instauração, a construção, a reconstrução do templo e o oferecimento de sacrifícios, não para a expiação de pecados, mas para a memória daquilo que Cristo realizou. Então, tudo isso se deve por conta de uma interpretação literal e da necessidade desse cumprimento literal deste reinado milenar que encontramos no livro do Apocalipse, relacionado com as promessas presentes no Antigo Testamento. Depois de tudo isso, é que o novo céu e a nova terra serão instaurados e os cristãos viverão, os crentes fiéis a Cristo viverão para sempre no estado de glória e os ímpios perecendo no inferno. Se nós fôssemos colocar em um esquema, eu peço perdão só por não estar traduzido, mas é que eu achei essa imagem bonita. O que ela apresenta? O pré-milenismo clássico, o pré-milenismo histórico. Nós vemos que esta era, que esse período da igreja entre ali a cruz e a segunda vinda, ele será marcado e antecedido por um período da tribulação. Então, Jesus Cristo vem pela segunda vez e a igreja, ela é ascendida com ele aos céus, desce para o reinado do milênio e, por final, tem o juízo final e o período da eternidade. Note que na setinha, na primeira, colocando second coming, a segunda vinda, lá embaixo aparece assim a ressurreição dos crentes. Então, o pré-milenismo ele defende que haverá duas ressurreições. Então, quando Jesus Cristo voltar, os cristãos, os que creram em Deus, eles serão ressurretos, os que estiverem vivos serão transformados para reinarem durante esse período, e só no final é que acontecerá a ressurreição dos incrédulos para o juízo final e o estabelecimento do reinado eterno do nosso Senhor. Então, esta visão, há pessoas dentro da tradição reformada, que é uma minoria, que elas defendem este posicionamento, mas ele possui algumas dificuldades, como essa que nós vemos de ressurreições múltiplas, ou até mesmo do período deste reinado milenar, que tornam difícil nós aceitarmos esta visão sobre o Apocalipse como sendo a que melhor apresenta o registro das Escrituras. Então, de uma maneira bem, eu diria, simplista, que objeção nós, como presbiterianos, como aqueles que, lembrando que há liberdade dentro dessas visões, né? O que nós colocamos como objeção ao pré-milenismo histórico? A primeira delas é que o retorno do Cristo glorificado e dos crentes glorificados para uma terra onde ainda existe pecado e morte, violaria a finalidade da glorificação. Imagina só, você recebe o seu corpo glorificado e tudo aquilo que nós esperamos e da nossa leitura das Escrituras é que quando o corpo for, se estivermos mortos, ressuscitado e nós recebemos este corpo glorificado, que nós lemos que é tão grandioso lá em 1 Coríntios 15, lembra lá que nos fala que carne e sangue não podem herdar a era vindoura, então aquilo que foi semeado em fraqueza, ele é colhido em glória, a referência ao nosso corpo. Agora imagina só, depois de tudo isso, você ainda terá de passar por um período de 1000 anos, convivendo em um mundo ainda onde o pecado e a morte eles estarão presentes, ainda que não para os cristãos. Eu costumo brincar, né? Por isso que eu disse que é uma maneira bem simplista, dizer é como que se nós, os cristãos, né, que tivermos sido ressuscitados, fôssemos como
os X-Men, assim. Então teríamos os mortais, que são aqueles que seriam governados com um cetro de ferro por Cristo, e os crentes com seus corpos glorificados, vivendo ainda neste mundo. Então essa é uma das fragilidades presentes. Outra objeção é que o reinado milenar terreno ensinado pelos pré-milenistas, ele não concorda com o ensino escatológico do Novo Testamento, uma vez que, veja, o milênio ele não pertence nem à era presente da igreja, nessa era que nós estamos vivendo, e ele não pertence também nem à era vindoura do novo céu e da nova terra. Então é como que um hiato entre o momento em que nós estamos vivendo e o momento que nós tanto ansiamos de estar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então este período, deste momento em que ele não pertence nem ao presente, nem ao porvir, nós não encontramos suporte dentro do Novo Testamento para essa visão. Que nós sempre vemos o que nós aguardamos? O estabelecimento do novo céu e da nova terra. Até uma passagem que nós já trabalhamos na exposição em 2 Pedro, no capítulo 3, nós lemos o seguinte, falando sobre como viver, ou como esperar o Senhor, né? Então, em 2 Pedro, no capítulo 3, dos versículos de 10 a 13, nós lemos o seguinte: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão em calor. Agora observe o versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que Pedro está colocando para nós é que a expectativa e aquilo que ele colocava para a igreja dos seus tempos e para nós hoje, é que aquilo que nós esperamos não é um período entre a era presente e o novo céu e a nova terra. O que nós esperamos é o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então, eu creio que essa passagem ela coloca de maneira clara aquilo que nós tanto ansiamos e que não faz sentido aguardar por esse período que não faz parte nem do presente e nem da era do que está do porvir. Então, esta é a visão que é apresentada dentro do pré-milenismo histórico, uma visão desenvolvida desde o princípio da igreja, juntamente com o amilenismo, e que tem sido defendida, inclusive, por algumas pessoas, ainda que minoria, dentro da tradição reformada. Até aqui alguma pergunta? Os irmãos também defendem a vinda silenciosa de Cristo ou já defendem essa vinda que todo mundo verá assim como nós veremos? Então, de acordo com esse diagrama, o pré-milenismo histórico, ele defende uma única vinda. Então, não será uma vinda secreta, será uma vinda onde Cristo virá, a igreja será transformada, ressuscitada, se unirá com ele nos céus e descerá para o estabelecimento do reino. Então, será apenas uma vinda, então não será um rapto secreto, como coloca dentro do pré-milenismo dispensacionalista, que nós veremos adiante. O pré-milenismo dispensacionalista, eu creio que esta é a visão mais popular que nós temos. Eu acho que os mais antigos vão se lembrar do terceiro filme que tem um menininho ali no meio de um cemitério, que é A Profecia. Eu antigamente, antes de assistir esse filme, eu achava que A Profecia era um filme de terror, como que ele passa tudo. Mas, na verdade, A Profecia, ele é um filme sobre escatologia. Esse menininho aqui, ele tem tatuado dentro no couro cabeludo, uma pessoa descobre depois, esse 666, não sei se dá para aparecer, não dá para ver ali na projeção, mas se você olhar depois a capa do DVD ou da apresentação, ele tem um 666, ele é um anticristo, E a maneira, o pano de fundo teológico que dá base para os 3 episódios, dessa trilogia do A Profecia, é do pré-milenismo dispensacionalista. Então, um filme antigo, onde nós vemos dentro do cinema, trabalhando com essa compreensão dispensacionalista sobre as últimas coisas. Destes 2 primeiros, um autor americano, Tim LaHaye, não sei se é essa a pronúncia do nome dele, lançou uma série de livros que ficou muito popular no Brasil,
que foi a série dos Deixados para Trás. Então, quem aqui conheceu essa série ou leu algum desses livros? Ah, que bom que pouca gente. Porque pega. Então, esses livros eles foram também transformados em livros, né? Os livros foram transformados em filmes, e por incrível que pareça, até o Nicolas Cage, para ver o estágio de decadência, né? Participou do filme Deixados para Trás. Então, tanto Profecia quanto Deixados para Trás, eles representam dentro da cultura pop a compreensão popular que boa parte da igreja americana tem a respeito da doutrina das últimas coisas e, consequentemente, o Brasil acabou importando boa parte disso, né? Mas o que o pré-milenismo também ele defende? Quem aqui conhece esse slide? O André vai levantar a mão. Então, é muito provável que na casa de muitos cristãos, né, principalmente assim nossos irmãos pentecostais e alguns batistas, esse diagrama ele tem grandão um quadro, né? Então, e veja bem, é um quadro de certa forma, assim, bonitinho, né? Todo esquemático, mas muito complexo. Então, mas apresentando a visão dispensacionalista, e essa complexidade toda tem atraído muitas pessoas para o estudo. Vocês verão depois como que o amilenismo visualmente ele é sem graça. Mas isso daqui também dentro da percepção popular nos mostra como que a presença desses quadros em diversas igrejas, ou até mesmo na casa dos crentes, apresenta como o dispensacionalismo fez parte da nossa cultura. Mas agora partindo para qual o entendimento, né? O que o pré-milenismo dispensacionalista ele defende? Nós olharemos unicamente o entendimento sobre o milênio, mas de maneira breve, eles são chamados de dispensacionalistas porque eles entendem que Deus, no decorrer das eras, ele se relacionou de maneira diferente com o seu povo em diferentes dispensações. E o milênio diz respeito à dispensação do reino. Como os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas, dispensacionalistas, eles defendem que Jesus Cristo voltará antes do milênio. Então, olhando aqui para o diagrama, já vou explicar, nós vemos os pré-milenistas dispensacionalistas creem que a segunda vida de Cristo ela será anterior ao milênio, da mesma maneira como os históricos. Mas o que muda? O período de 1000 anos literais e antes do período de 7 anos da grande tribulação. Cristo virá secretamente para a sua igreja, a igreja não passará pela tribulação e depois publicamente com ela para instituir o reino milenar. Então, olhando aqui nesse diagrama, entre a cruz e a setinha de Cristo, a setinha apontando com o arrebatamento, o que acontecerá nesse período? Antes do período de 7 anos da tribulação, que é visto de uma interpretação de Apocalipse e também do livro de Daniel, nós vemos que a igreja ela será arrebatada. Mas esse arrebatamento será um arrebatamento secreto, ou seja, Jesus Cristo ele virá uma segunda vez, mas essa vinda não será uma vinda visível, ele se encontrará com a sua igreja e a igreja subirá e ficará no céu participando por 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto o pau vai estar comendo aqui na terra. Então, ai daqueles que ficarem e não subirem nesta segunda vinda. Então, depois desse período de 7 anos, nós temos a segunda setinha com a descida. Jesus Cristo vem, agora com a sua igreja, de uma maneira visível, e nós vemos que neste período haverá um reinado milenar localizado em Jerusalém, e só no final virá o estado final do novo céu e da nova terra. Então, nós vemos aqui, haverá uma ressurreição no arrebatamento, ou seja, os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Haverá uma ressurreição depois do período da tribulação, porque haverá conversão no período da tribulação. E haverá uma ressurreição no final, ali naquela setinha no final, juízo final dos ímpios para o juízo eterno. Então, diferentemente do pré-milenismo histórico, nós vemos que o dispensacionalismo, Jesus Cristo voltará 2 vezes, uma em secreto e outra invisível. Haverá 3 ressurreições ao invés de
de uma ressurreição, de duas ressurreições, como colocado no pré-milenismo histórico. Mas qual que é a sequência como esses eventos eles se desenvolvem? Uma característica do pré-milenismo dispensacionalista é que a hermenêutica, ou seja, a maneira como a Bíblia ela é lida, ela é interpretada, ela é uma hermenêutica que ela é estritamente literal. Então, se o texto está falando que vai ter um reinado, e este reinado é um reinado milenar de 1000 anos, esse período de 1000 anos ele deve acontecer. Eles olham para as profecias que estão presentes no Antigo Testamento, que apontam para um reinado futuro davídico, e eles dizem, este reinado tende a acontecer literalmente em Jerusalém. Então, uma das características principais do pré-milenismo dispensacionalista é uma visão literal da interpretação do livro do Apocalipse. Então, o que os dispensacionalistas dizem? Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele ofereceu o reino dos céus, ele pregou o reino dos céus aos judeus da sua época, mas, como as Escrituras dizem, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Por conta da rejeição dos judeus, o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra ele teve de ser adiado. Teve de ser adiado para um período futuro. Mas o que acontece até no período em que Jesus se encontra e o período até do estabelecimento do reinado milenar? Então, os dispensacionalistas dizem que neste período Cristo ele introduziu uma forma misteriosa do reino. E esta forma misteriosa do reino é o que? É a igreja. E o que eles dizem? No Antigo Testamento há profecias relacionadas com o reinado em Israel, um reinado literal. Mas não há nenhuma profecia sobre a igreja. Então, para os dispensacionalistas, a igreja ela é vista como uma espécie de um parênteses no plano de Deus, no reino de Deus. Então, antes do estabelecimento milenar, Deus chamou a sua igreja, isso não estava previsto no Antigo Testamento. Outra característica do pré-milenismo dispensacionalista é que é uma visão em que o Antigo e o Novo Testamento não são vistos como uma progressão orgânica da maneira como nós vemos. Então eles veem mais descontinuidade do que continuidade. Então veja, é uma visão diminuída sobre o que é a igreja. Ao invés da igreja ser visto como o cumprimento daquilo que se encontrava no Antigo Testamento, a igreja aqui ela é vista como um parênteses. A vinda de Cristo ela se dará em duas etapas, uma etapa secreta e outra visível. E nós vemos que a primeira fase é a do arrebatamento. Então Cristo ele não volta todo o trajeto à terra, mas apenas faz parte do caminho, ali nos ares. Acontece a ressurreição dos verdadeiros crentes e depois dessa ressurreição, a transformação dos que estiverem vivos e serão glorificados. Estes crentes agora sobem para o céu com Cristo para celebrar com ele durante 7 anos, como eu disse, as bodas do Cordeiro. E enquanto a igreja permanece no céu, na terra acontece a grande tribulação. Então há uma divisão de 3 anos e meio, onde a coisa vai ser sossegada, e os 3 anos e meio finais, onde o anticristo colocará a perseguição terrível sobre os fiéis que estiverem aqui. Então, neste período de 7 anos aqui na terra, enquanto a igreja ela se encontra no céu celebrando as bodas do Cordeiro, nós vemos, e vocês devem se lembrar, dos 144 mil que são descritos no livro do Apocalipse. Então, nós vemos que este remanescente, esses 144 mil, eles se convertem e pregam o evangelho do reino. E o evangelho do reino é o evangelho do reino do estabelecimento de um reinado davídico em Jerusalém. Diante dessa pregação, nesse período de tribulação de 7 anos, uma multidão de gentios ela se converte a Cristo. Haverá a perseguição deles, os reis da terra, a besta, o falso profeta, se reúnem para atacar esse povo na batalha do Armagedon, e no final desses 7 anos, agora sim, não de maneira secreta, Cristo ele retorna acompanhado pela igreja, desce, destrói os inimigos, e a maioria dos israelitas vivos, eles se converterão. O que acontece na sequência? A partir desse momento do retorno de Cristo, Satanás, o diabo, ele é preso por 1000 anos literais. Não 1000 anos metafóricos. Satanás é preso nesse período. Os santos que morreram durante a tribulação, eles são ressuscitados e se unem à igreja.
e os gentios vivos são julgados. Então veja, no final da grande tribulação, haverá o primeiro juízo, que não é o juízo final ainda. Cristo, ele então inicia o seu reinado milenar, ele se assenta num trono real físico em Jerusalém e governa com um governo não misturado entre judeus e gentios convertidos, mas em um reinado que será primordialmente judaico, para que haja o cumprimento literal das profecias colocadas no Antigo Testamento. Os membros deste reino milenar, aqui vem outra coisa estranha também, eles não são os crentes ressurretos, mas os que ainda estiverem vivos quando Cristo voltou para a segunda etapa da sua vinda. Então lembre-se, passará o período destes 7 anos da tribulação, aqueles 144 mil pregarão, pessoas serão convertidas, e quando Jesus Cristo voltar, nós veremos que o milênio ele será composto justamente por essas pessoas. Então as pessoas que ingressarão no reinado milenar não serão pessoas com corpos glorificados, mas serão seres humanos normais. Vocês se lembram lá de Isaías 65, onde há uma descrição do período que nós entendemos como sendo o período final, novos céus e a nova terra, e nós vemos que lá, quando a gente lê as profecias de Isaías, lá fala sobre o velho viver bastante tempo, lá fala sobre reprodução, eles terem filhos, e falam também que haverá morte. Então, aquela descrição, ela é vista justamente como literal, e eles dizem que, olha, os que ingressarem serão seres humanos normais. Eles se casarão, se reproduzirão, a maioria deles morrerá, mas o milênio será uma era dourada como nunca houve igual. Então, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, aquilo que nós vemos em Isaías, será marcado por este período glorioso, mas um período ainda onde as pessoas, elas morrerão. Mas o que vai acontecer? Como André comentou em um momento, a adoração ela será primordialmente realizada num templo em Jerusalém que será construído, onde serão oferecidos sacrifícios de animais, não para a expiação do pecado. Então, eles afirmarão que a salvação é pela fé, a salvação ela é pela graça, mas esses sacrifícios serão realizados como memória, relembrando a morte de Cristo. Mas o que vai acontecer nesse período? As pessoas são normais. Essas pessoas elas se reproduzirão. Porém, muitos dos filhos dessas pessoas que se converteram durante o período da tribulação, eles se desviarão. E estes desviados, eles serão arrebatados por Satanás, serão ajuntados por ele para uma grande batalha final, e no final serão destruídos. Então, antes do final do milênio, nós vemos que os crentes que morreram no milênio, eles serão ressuscitados. Depois de tudo isso acontece o julgamento, e nós temos o estabelecimento do novo céus e da nova terra. Então, novamente, olhando de maneira resumida e esquemática, haverá, logo depois do período da igreja, esse período que está entre a cruz e a setinha colocada com Second Coming, Church Rapture, ou seja, haverá a segunda vinda secreta e o rapto da igreja. A igreja ela não passará, dentro do dispensacionalismo, ela não passará pela tribulação. Dentro desse período da tribulação, onde a igreja estará? Ela estará no céu nas bodas do Cordeiro. E haverá o período da tribulação aqui embaixo, onde o remanescente de Israel pregará, converterá, pessoas serão salvas, serão perseguidos, e quando no final eles estiverem com essa perseguição intensa, Jesus vem a sua segunda vinda, então nós vemos aqui já uma terceira vinda, né, para o estabelecimento do milênio e no final o período da eternidade. Na segunda vinda nós vemos a ressurreição dos crentes. No final da tribulação, nós vemos a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E no final do milênio, nós veremos a ressurreição dos incrédulos para o juízo final. Então, de uma maneira bem simples e esquemática, isso é o que os dispensacionalistas eles defendem. Se vocês forem buscar e estudar depois, vocês verão que o pré-milenismo histórico, ele tem diversas outras correntes. Ele possui uma visão que defende que a igreja não passará pela tribulação, uma que passará no meio da tribulação
e outra que passará por toda a tribulação. Então tem o pré, mid e o tribulacionista. Mas aqui, para colocar de uma maneira esquemática, são essas duas distinções onde os dispensacionalistas defendem que a igreja não passará pelo período da tribulação. Quais são as objeções, e novamente colocando de uma maneira bem simplista e bem esquemática, qual que é a objeção que nós fazemos ao pré-milenista dispensacionalista? O dispensacionalismo ele não faz jus ou não faz justiça à unidade da revelação bíblica. Então, a igreja não é vista como algo fazendo parte do reino de Deus, como sendo a concretização daquilo que foi Israel do Antigo Testamento, o cumprimento dessas profecias, mas a igreja é vista unicamente como que um parêntese dentro do plano de Deus. E, novamente, a epístola de Pedro, agora na primeira epístola de Pedro, está projetado no capítulo 2, versículo 9, nós vemos o que é dito a respeito da igreja. Não diz que a igreja é um parênteses, mas diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não há base para, como o dispensacionalismo coloca, nós esperarmos que pessoas ainda sejam trazidas à salvação depois da vinda de Cristo. Observe, a salvação, ela se dá pelo quê? Nós sabemos que é pela graça, mas nós precisamos o quê? Ao ouvir essa palavra, nos arrependermos e crermos nessa palavra. E quando olhamos para Hebreus no capítulo 11, a fé é o quê? É o firme fundamento nas coisas que nós vemos? Não, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas agora aqui dentro da visão dispensacionalista, as pessoas verão Cristo reinando sobre a terra. E olha, se eu fosse incrédulo e visse Cristo reinando, eu ia dar um jeito de me converter. Aí fica fácil, né? Então não há também como ter essa compreensão de olhar para a salvação que se dará por, eu estou vendo Cristo, todas aquelas coisas boas, eu também quero esse negócio aí. Não é aquilo que nós encontramos em Hebreus, na fé das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então essa, eu diria que, dentre as visões sobre o milênio, é a pior de todas. A pior de todas por não fazer uma justiça àquilo que as Escrituras colocam e por dar muitas voltas para falar coisas que não estão claras e que não encontram suporte nas Escrituras. Mas é uma visão que ela é predominante dentro da igreja evangélica brasileira, ainda que as pessoas não tenham consciência disso, da mesma maneira como muitas pessoas não têm consciência que elas são arminianas no que diz respeito à soteriologia, muitas pessoas elas acreditam de maneira dispensacionalista a respeito da vinda de Cristo Jesus. Então, se você ainda está esperando pela tribulação, se você está esperando pelo rapto secreto, né, de você estar e você desaparecer, isso provavelmente se dá por uma influência do pré-milenismo dispensacionalista que há dentro do nosso país. Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Irmã. Eu me dei conta de que eu vim de uma igreja batista, aí o senhor explicando, eu percebi que era isso que eu tinha aprendido. E eu entendi porque do tanto de... Eu entendi porque do tanto de confusão na minha cabeça em relação a Israel e a igreja, porque foi isso daí que eu aprendi. Então, às vezes, eu li uma passagem em Isaías e eu falava, isso aqui não é para mim, isso aqui foi para Israel. Então, eu simplesmente ignorava o que Deus estava prometendo ali naquela passagem, porque eu entendia que uma coisa era Israel, outra coisa era a igreja. Então, eu concordo quando o senhor disse que é uma das piores visões, mesmo eu tendo aprendido dessa maneira, porque confunde muito, né? Vira uma salada mesmo na cabeça da gente, confunde muito, faz a gente ignorar de uma certa forma a palavra de Deus, porque eu entendi assim que aquilo ali não era para mim, né? Eu sou igreja, então aquilo ali é para Israel, né? Então por isso que é perigoso, mesmo a gente não sabendo, e eu sei que quem ensina isso não tem intenção, né, de que seja dessa maneira, mas na cabeça da gente que não tem tanto entendimento assim, confunde muito.
Exato, que é justamente a visão de uma descontinuidade nas Escrituras. Agora veja, para que eu vou prestar atenção em algo que está sendo dito em Isaías, em Ezequiel, se aquilo vai ser para os judeus? Se aquilo vai ser para um período presente, não tem a ver com a nossa vida. Então, justamente, esta ruptura que acontece entre o Antigo e o Novo Testamento faz com que partes das Escrituras possam ser, de certa forma, negligenciadas para nós, porque se cumprirá com outro povo. Alguém mais? André? Duas coisas, mas prometo ser rápido. É que assim, essa visão daí do dispensacionalismo, falaram que ela se popularizou por causa de uma Bíblia de estudo chamada Scofield, né? E também falaram que... Qual edição que você tem? Não tem essa... Então, e também assim que essa visão do dispensacionalismo no começo dela foi dada por causa que teve uns irmãos tal que eles tiveram uma revelação e através disso surgiu toda essa visão dispensacionalista, não é? Exatamente, André. Então a Bíblia de Scofield foi a que popularizou. Então a própria divisão da maneira de Deus se relacionar com o homem em 7 dispensações, sendo a do milênio a dispensação do reino, ela foi colocada adiante pela Bíblia de Scofield. Como que eles chegam a essas definições? Porque a gente lê a Bíblia e não enxerga dessa maneira. Eu imagino que eles tenham textos bíblicos para amparar a visão, né? Ou aí o André falou sobre revelação, aí me esclarece um pouco a respeito também, né? Então, Manu, todas essas visões, elas buscam um amparo nas Escrituras. E respondendo de maneira bem simples, as visões pré-milenistas, a maneira como elas leem o livro do Apocalipse, elas veem o capítulo 19 do Apocalipse como sendo o capítulo 20 estando em uma sucessão cronológica com o capítulo 19. Então, quando você olha o capítulo 19, lá pelo final, você verá que aquele período da tribulação, onde aqueles convertidos eles serão perseguidos, eles entendem como sendo que está descrito ali no versículo 19 do capítulo 19, onde fala: "E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, com sinais feitos diante da besta, e seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Daí os 2 foram lançados no lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram." Daí no capítulo 20, versículo 1, "Então vi descer do céu." Então, a maneira como é vista a transição do capítulo 19 para o capítulo 20 é a de uma sequência cronológica. Então, é por isso que é visto ali Jesus Cristo vindo no período final dessa grande tribulação no pré-milenismo histórico e dentro do dispensacionalista no final daquele período de 7 anos para batalhar justamente contra o falso profeta, contra a besta, e logo depois o que acontece na sequência é o capítulo 20. E o que o capítulo 20 faz é descrever o período literal do reinado milenar desses 1000 anos. Então, por entender que o capítulo 19 e o capítulo 20 se dá em sequência cronológica, é que vem toda ao amparo e busca-se ter essa interpretação. Então, não é meramente assim uma invenção, mas é uma maneira de ler Apocalipse que não faz justiça à maneira como o livro ele foi estruturado. Depois, se você parar para observar, a gente se pergunta, o que é que vai sobrar depois que isso que eu acabei de ler, o final do capítulo 19, depois do juízo todo? Que nações sobrarão ainda para fazer a oposição que está presente no capítulo 20? É uma coisa que não faz muito sentido, mas é justamente por conta da visão cronológica que é vista do livro do Apocalipse. Continuando. A próxima visão presente dentro, principalmente da tradição reformada, e que se deu principalmente no período do século XIX, século XX, final desse período, por conta do desenvolvimento da ciência, por conta do progresso, toda a expansão das missões, houve uma compreensão que entrou, que foi a do pós-milenismo, que, como o próprio nome diz, é que Jesus Cristo voltará depois do milênio.
não antes do milênio, como as visões que nós vimos até aqui. Mas o que o pós-milenismo ele defende? O pós-milenismo ele sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido no mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo no coração de indivíduos. E o que eles entendem é que, por fim, o mundo ele deve ser cristianizado e a volta de Cristo deve acontecer no final de um longo período de paz e de justiça, que pode ser chamado de milênio. A segunda vinda será imediata, seguida pela ressurreição, juízo e a finalização de todas as coisas. Qual que é o fundamento bíblico para a compreensão do pós-milenismo? Se as visões anteriores elas têm uma visão pessimista sobre o fim das coisas, então veja, no pré-milenismo histórico nós vemos ali a tribulação, nós vemos a perseguição colocada no final do milênio, e da mesma maneira como nós olhamos nos 7 anos dentro do dispensacionalismo e o que acontece no final do milênio também. Mas diferentemente dessas visões, o pós-milenismo, ele baseado, por exemplo, em textos como Mateus 13, as parábolas do reino, eles entendem que o reino de Cristo, ele crescerá progressivamente de modo que influenciará toda a cultura. Não haverá uma oposição a este reino. A era atual, a era que nós estamos vivendo, ela será gradualmente absorvida pela era do milênio, que não é de um período de 1000 anos, pode ser um período maior do que isso. Então, na medida que uma proporção cada vez maior dos habitantes do mundo for convertida através da pregação do Evangelho. De todas as visões, o pós-milenismo é a visão mais otimista a respeito do final dos tempos. E isso se deve também, nós não teria de ter uma aula específica só sobre o pós-milenismo, é que enquanto o pré-milenismo tem uma leitura literal das Escrituras, o pós-milenista, a hermenêutica, a maneira de se interpretar, é uma hermenêutica preterista. Então, o que significa isso? Quando um pós-milenista, ele lê passagens da Bíblia como Mateus 24, passagens que falam sobre o anticristo, as passagens de Pedro que falam sobre os elementos se desfazendo, eles entendem isso como sendo uma menção ao que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição do templo. Então, todas as passagens que nós lemos como escatológicas dos finais dos tempos, os pós-milenistas, eles entendem como sendo um cumprimento daquelas coisas que aconteceram no ano 70 depois de Cristo. E o que vai acontecer depois disso? O que começou a acontecer foi o crescimento da igreja, e a igreja vai se tornar tão grande ao ponto de os princípios cristãos serem a regra e não a exceção. Então, à medida que o milênio ele se torna uma realidade, os princípios cristãos de fé e conduta serão o padrão aceito por todas as nações. O pecado ele não vai ser eliminado, mas vai ser reduzido ao mínimo. A vida social, econômica, política e cultural da humanidade será amplamente desenvolvida e a igreja influenciará todo mundo. Uma das coisas positivas sobre a produção dos pós-milenistas é que, por conta desta visão otimista a respeito do futuro, por conta desta visão de que a glória de Deus encherá toda a terra e que aqueles fatos que estavam descritos sobre o final dos tempos já foram cumpridos no ano 70 depois de Cristo, é que eles se engajam na produção de materiais que dizem respeito à vida nessa época. Então você vai encontrar muitos livros de pós-milenistas sobre economia, sobre transformação da cultura através dos princípios escriturísticos. Então, de todas as visões, é a que possui a visão mais otimista a respeito do final das contas. Não haverá perseguição, não haverá todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente, e a postura que eles adotam para o presente século, diferentemente de nós que vemos essa degradação, é uma visão de otimismo e de crescimento. Então, se fôssemos olhar naquele esqueminha, depois da morte de Cristo e da ressurreição, logo depois, na sequência, nós temos a destruição do templo, a era da igreja ela se inicia, e quando que vai começar o milênio?
O milênio não se pode precisar quando ele começará. Na verdade, acontecerá uma transição conforme o cristianismo for tomando conta de toda a terra. Conforme ele for se expandindo, então este período chama-se de milênio também, e no final dos tempos, Jesus Cristo tem a sua segunda vinda, o juízo final, ele acontece e os crentes vivem na eternidade. Um pós-milenista, como que ele lê o livro do Apocalipse? E como ele lê as epístolas de Pedro, ou as passagens que falam sobre os finais dos tempos? Ele lê da mesma maneira como nós lemos o livro de Atos. Então, o livro de Atos ele está sendo exposto. O livro de Atos é um livro histórico. Então, um dos eventos principais que marcam o início da igreja é a descida do Espírito Santo. Nós vemos nas pregações iniciais. Então, nós não dizemos que o Pentecostes vem novamente. Nós não cantamos que o Espírito Santo venha, que venha até nós porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Mas justamente por termos um entendimento de que o Pentecostes foi algo que aconteceu naquele momento que não se repete mais. O pós-milenista, da mesma maneira, ele olha para esses eventos dos finais dos tempos descritos e coloca, isso diz respeito à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, o Apocalipse 20 é visto como, em sua maioria, quase que cumprido. Então, esta é a compreensão. E quais são as objeções que nós colocamos? A expectação pós-milenista desta era dourada, anterior à volta de Cristo, ela não faz jus à tensão contínua que nós vemos nas Escrituras da oposição que existe entre o reino de Deus e as forças do mal. Onde essa oposição ela começa? Nós vemos lá em Gênesis 3, capítulo 15. Então ali foi anunciada a antítese que ela controlaria toda a história, e nós vemos a inimizade entre a semente da mulher e entre a semente da serpente. Os pós-milenistas trabalham com as parábolas do reino, a parábola do joio, mas na própria parábola do joio, em Mateus 13, nós vemos que Jesus ensina que o joio, o povo maligno, ele continuará existindo lado a lado com o povo redimido. E o Novo Testamento ele dá indicações de uma contínua força deste mal, e até mesmo crescendo, e fala acerca da grande tribulação, fala acerca da apostasia final e da manifestação do anticristo pessoal. Como que os pós-milenistas veem isso? Tudo já se cumpriu, quer em Roma, quer na queda da igreja no ano 70 depois de Cristo. Então, esta é a visão que é apresentada pelo pós-milenismo, e ela encontra defensores dentro da tradição reformada. Alguma pergunta? Então, a visão final que nós temos, que é a do amilenismo, que é a visão que nós defendemos, né? A visão que nós aprendemos no seminário. Este livro do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro, tem um do Cornelius Vennemann também, que é A Presença do Futuro, William Hendriksen, Mais do que Vencedores. São todos livros que tratam tanto do assunto da escatologia, quanto da interpretação do livro do Apocalipse, por esta abordagem amilenista. Então, o que os amilenistas creem? A primeira coisa que a gente observa aqui é que o diagrama é sem graça, não é? Que negócio bobo. Você tem uma cruz ali, o período da igreja, o milênio, é todo o período entre a ressurreição de Cristo Jesus e a sua segunda vinda, e o milênio, ele é visto como simbólico, por isso do nome amilenista. Então, o prefixo grego a, de negação, né? Então, não milênio, não é que não se crê no milênio, não se crê na existência de um milênio temporal. Então, os amilenistas creem que o milênio do Apocalipse 20 não é algo que vai acontecer no futuro. Veja, tanto os pós-milenistas veem isso como algo mais para o futuro, conforme o reino for crescendo, quanto também os dispensacionalistas, o milênio futuro, quanto os pré-milenistas históricos. Mas dentro do amilenismo, o milênio é visto como o período que nós estamos vivendo. Então, da pergunta que a Manu tinha feita, nós não vemos Apocalipse 19 e Apocalipse 20 como sendo uma transição cronológica, mas não temos tempo de ver isso aqui hoje, tem de ser visto em outro momento onde apresentamos a estrutura do livro de Apocalipse, mas nós entendemos que o capítulo 20 ele inicia uma nova sessão apresentando o relato final deste evento que já foi descrito 7 vezes anteriormente no livro do Apocalipse. O nome disso é o
paraleliza o progressismo. Não busco entender, mas demandaria muito mais tempo para ver isso. Então, os amilenistas ele interpretam o milênio como o reinado presente da alma dos crentes mortos e com Cristo no céu. Onde está esse reinado? Esse reinado está acontecendo. Onde esse reinado acontece? É um reinado espiritual. Quem está reinando com Cristo? São as almas, daquilo que nós temos, daqueles que foram martirizados, que estão reinando com Cristo. Os amilenistas entendem também, antes de eu falar, quantos aqui acreditam que Satanás está preso? Eu acredito. Essa é uma das dúvidas que as pessoas têm. Falam, mas pastor, mas como assim Satanás está preso? Não, acabou de mostrar aqui o vídeo de missões mostrando toda essa desgraça que é feita, a perseguição. Mas quando nós lemos no livro do Apocalipse, nós vemos que no que consiste essa prisão? Para que não mais enganassem as nações até que se completem os 1000 anos. Então o amilenismo defende que Satanás, nesse momento, ele está preso. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. Então ele aprisionou, ele venceu uma lente. Em Colossenses nós vemos que ele expôs a vergonha pública, principados e potestades, e Deus em Cristo triunfou deles na cruz. Então nós vemos que na obra de Cristo foi esta vitória. Satanás foi amarrado não para que ele não causasse destruição, mas para que não causasse o quê? O engano e a dificuldade para a expansão do evangelho. A comparação deste aprisionamento de Satanás como aquele cachorro que fica preso em uma corrente, mas tem um campo em que ele pode atuar. Então, Satanás ele se encontra preso dentro do entendimento amilenismo, e embora que no final dos tempos haverá a soltura, os sinais dos tempos finais acontecerão, e Cristo virá e estabelecerá o reino milenar. Adiantando, o termo, lá no Huckman vocês encontrarão, não um termo feliz porque dá a impressão de que não há milênio. Não, não é que não há milênio, é que esse milênio não é literal. Teve até um escritor cristão, Jay Adams, na área de aconselhamento, que também escreveu sobre escatologia, que colocou como proposta mudar para um milênio realizado. Mas, no final das contas, o termo que prevaleceu foi amilenismo, que rejeita o reinado milenar de Cristo na Terra. Então, quais são as características? O que marca, qual que é a chave interpretativa para o amilenismo? É o entendimento do já e do ainda não. O reino já está estabelecido, a igreja está reinando com Cristo na glória, mas falta ainda a descida de Cristo e a destruição de todos os seus inimigos. Apesar de Cristo ter conquistado a vitória definitiva sobre o pecado e o mal, o reino do mal continua existindo lado a lado até a vinda de Cristo. Os sinais dos tempos, nós aguardamos o seu acontecimento, e nessa segunda vinda acontecerá essa ressurreição final, onde os vivos serão transformados e glorificados, e levados para encontrar com Cristo na glória. E no final nós temos o juízo, como em todas as descrições finais, elas são apresentadas. De maneira simplificada, o amilenismo é o já e ainda não. Nós já estamos no milênio, então o milênio não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Satanás, nesse momento, ele está aprisionado, sim. Ele não tem poder para impedir que o evangelho seja proclamado entre as nações. Ele pode martirizar, ele pode matar, mas a palavra do evangelho está lá. Missionários estão indo, o nome de Cristo está sendo proclamado. E nós aguardamos este período final, onde Cristo retornará e estabelecerá o seu reino. A ressurreição dos crentes e dos incrédulos não acontecerão em etapas múltiplas, mas acontecerá no final, onde o novo céu e a nova terra eles serão estabelecidos. Para que o amilenismo seja apresentado, seria necessário também uma aula específica só sobre o amilenismo, para nós passarmos por cada um dos textos e olharmos detalhadamente o que Apocalipse 20 fala sobre isso e por que nós defendemos essa visão. Mas o objetivo de hoje era de dar este panorama. Você pode estar perguntando, pastor, mas você foi injusto. De todas as visões... Qual que é mesmo? É o dispensacionalista ou histórico, eu acho, né? Onde está a desvantagem? Qual que é a principal acusação que é colocada contra o amilenismo? Fala, vocês espiritualizam tudo. Então, enquanto...
Exatamente. Então, eles criticam a maneira como nós interpretamos o Apocalipse, que é com um paralelismo progressivo. Ou seja, Apocalipse 20 não é uma sequência cronológica do 19, mas é uma nova seção da mesma descrição dos eventos. Então, por não compreenderem isso, eles fazem essa acusação, mas a principal delas é a de colocar de que nós espiritualizamos essas passagens. E como que nós espiritualizamos? É quando olhamos para Isaías 65 e vemos e dizemos, olha, essa menção ao velho viver muito, né, viver longos dias, ou dessa reprodução, isso é uma apresentação espiritual do estado vindouro do novo céu e da nova terra. Enquanto que o pré-milenismo, em qualquer uma das suas visões, entende que isso deve ser algo literal estabelecido. Então, a principal crítica ao amilenismo é a da interpretação espiritual destes eventos que estão colocados aqui. Nós estamos vivendo. Então, o que acontecerá? Então, a irmã perguntou, então o amilenismo não acredita na tribulação? Não, não é que o amilenismo não acredita na tribulação. Veja, Apocalipse, ele não foi escrito para pessoas que viveriam no ano 2020 e tantos. Ele foi escrito para os crentes ali do primeiro século, crentes que estavam sendo perseguidos. E aquela mensagem tinha de servir de consolo para aquela época. Então, aquela igreja ali já estava passando pela tribulação. Em Apocalipse 6, nós vemos que as almas debaixo do trono falam, até quando, Deus? E o que Deus faz? Dá vestes brancas para eles e fala, olha, resta completar o número daqueles que serão martirizados como vocês foram. Então, desde esta época, a igreja vem passando pela tribulação. Mas no período final, em que Satanás ele será solto, nós veremos uma intensificação dessa tribulação. Mas a tribulação não é algo que está reservado para o futuro, mas é algo que a igreja está passando desde o período em que o livro do Apocalipse foi colocado para as igrejas. André? E também no amilenismo, no final, que fala que o diabo vai ser solto, é o período que o anticristo, né, que vai aparecer o homem da iniquidade, como fala em Tessalonicenses, né? Exatamente. Então, ao invés de, como nas visões pré-milenistas, ver o momento em que o anticristo se levanta com a besta e o falso profeta, e o momento posterior da segunda vinda de Cristo, quando ele virá com a batalha de Gog e Magog, não, isso é visto tudo em um único evento. Nós demos o tempo, já deu 1h06 do que eu coloquei aqui. Eu só vou deixar para ficar registrado essa tabela, eu não lerei ela, porque demandaria muito tempo, mas o que essa tabela ela nos mostra cada uma das visões que nós vimos. Então, o amilenismo aqui representa a nossa, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, comparando os assuntos da segunda vinda, da ressurreição, do julgamento, da tribulação, do milênio, da relação Israel da igreja e o nome de alguns defensores. Então, fica uma tabelinha depois para você observar e ver e perceber quais são as diferenças daquilo que nós falamos para cada uma dessas escolas. Finalizando, de bibliografia, para quem quiser, eu recomendo que você leia, o livro A Bíblia Futura do Huckman é excelente. É claro... Então, ele é um livro técnico, né? Então, a irmã colocou assim, é excelente para leigo ou excelente para pastor, né? Então, ele é um livro, por ter um detalhamento maior, você não vai encontrar coisas de um livro mais popular. Um livro mais popular é esse outro, o significado do milênio. Então, nós vemos pessoas de cada uma das 4 visões, o que é legal? Primeiro, o pré-milenista histórico vai apresentar, daí depois o amilenista, o pós-milenista, o dispensacionalista apresentarão uma crítica daquela visão. Então, é um livro legal para você ter uma visão honesta de todas elas, né? E eu recomendo depois que você veja, não tente entender, isso aqui é o Bible Project. Então, Projeto Bíblia, busquem lá o vídeo depois no YouTube, porque a maneira como ele apresenta o Apocalipse é também deste conjunto de 7 juízos divinos. E para um outro momento futuro, nós podemos ver o estudo do livro do Apocalipse para entender
como que são essas 7 visões, o que é esse paralelismo progressivo que faz com que nós entendamos o Apocalipse não numa sequência cronológica, mas com uma nova sessão no capítulo 20. Eu agradeço a todos os irmãos, o nosso tempo ele estourou. Eu espero que tenha pelo menos ficado o interesse de ter a visão resumida de cada uma dessas 4 visões. Revisem esse material depois, deem uma olhadinha nessa tabela que eu coloquei aqui, buscando ver que o quão importante nós conhecemos a nossa visão e a dos nossos irmãos, porque no final das coisas, todos nós esperamos estar juntos no novo céu e na nova terra.